Salve, salve, time grande! Cola aí que está começando mais uma resenha esportiva aqui pelo Facebook do Diário da Região. Neste fim de ano, assim, a gente só tinha para falar uma coisa de futebol nesse final de semana, que era do Grêmio, que tentou ser campeão mundial. Como ele não conseguiu, a gente trouxe um gremista e um ex-gremista. Deu certo a piada. Ai, meu Deus, nossa senhora. Essa. André, Boa. prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. Vai falar de esgrima, tá bom? Exatamente. Não tem nada a ver com o Grêmio, não, né? Isso é só uma piada. Você que deu a ideia da piada ainda, né, André? Pois é, cara. Quem é meu aluno sabe como eu gosto desse tipo de humor de qualidade, né? Uma coisa muito boa. Mas que bacana. Bom, você vem para falar o projeto que existe em Rio Preto, Esgrima para Todos. Já está há 4 anos você está com esse projeto em Rio Preto, é isso? Conta um pouco mais pra gente como é que é. E depois você vai apresentar a esgrima e você vai tentar furar o matão, que é um combinado aqui. Sempre a gente tem que judiar do estagiário. Tá certo. O projeto Esgrima para Todos começou em 2012. Né? Ele foi uma iniciativa muito interessante porque começou com um professor de esgrima de São Paulo. O nome dele é Diego Dourado, foi ele que me ensinou esgrima, que iniciou essa atividade do projeto. Só que ele cansou da vida de São Paulo e quis mudar para o interior para ter um pouco mais de qualidade de vida e foi para Lins, a minha cidade natal, onde na época que ele chegou em 2012 eu estava me formando em educação física e ele foi procurar por profissionais de educação física interessados em trabalhar com ele nessa empreitada que ele estava começando. Eu me identifiquei bastante com o esporte. E de 2012 para cá, estou trabalhando com isso, me formei, né, e fui desenvolvendo uma paixão cada vez maior pelo esporte. Em Rio Preto, as atividades começaram em 2015, né, que eu vim para cá a pedido de um colégio, né, que nós fechamos uma parceria com um empresário que tem várias escolas em várias cidades, uma delas é aqui, e ele pediu que trouxéssemos aula de esgrima para o colégio dele. Então, inicialmente em 2015, as aulas eram só no colégio dele, e depois nós buscamos outras atividades para outros locais para colocar esgrima para atender o público em geral, né? 2017 foi um ano muito legal e 2018 vai ser melhor ainda com certeza. Que bacana. A gente está vendo ali imagens que o Marcão estava mostrando e você já chegou e falou assim, colocou florete de fundo. Qual a diferença? Tá, vamos lá. Explica pra gente. Vamos falar o que é o esporte, né, cara? O que é esgrima? Qual que é o objetivo? Porque assim, é um esporte olímpico, né? A gente sabe. O Brasil não tem uma tradição muito grande nesse esporte. Você até estava contando aqui que os principais resultados, né, vêm de atletas que têm um pezinho lá fora, né? Então, explica pra gente. Vamos ver se aqui em Rio Preto a gente consegue tirar um ex-gremista forte. Tá. Eu vou falar sobre o esporte para quem ainda não teve nenhum contato, né? Ele tem uma tradição europeia forte, que é o berço, né? Foi de lá que veio. Para resumir, é assim, depois que as armas, as espadas e tudo mais não serviam mais no campo de guerra, o pessoal começou a usar isso como esporte. Foi evoluindo bastante e tal, tanto que é uma atividade bastante antiga, né? E já faz mais de 100 anos que tá nas Olimpíadas, né? Tá desde da primeira edição da Era Moderna, desde 1896 está nas Olimpíadas. E o esporte ele tem 3 modalidades diferentes e cada uma tem uma regra específica. Aqui atrás nós estamos vendo um fundo de florete e a regra do florete é assim, você tem que acertar o adversário com a ponta da espada, mas você só pode acertar no tronco, você não pode acertar no braço, na máscara nem nas pernas. E é por isso que a gente consegue ver aí no fundo que tem uma diferença na cor do uniforme, que o tronco é mais acinzentado, né? E os braços, as pernas são a cor do uniforme normal, que é branco. É porque é tudo eletrônico, todos os pontos são marcados de maneira eletrônica. Então essa parte mais cinza, ela faz parte do equipamento, ela é uma superfície que conduz um sinal elétrico que faz o florete identificar se acertou dentro do alvo válido ou não. Então essa parte cinza marca o alvo válido. Se o floretista acerta aí, nesse colete cinza, marca ponto. Se acertar fora desse alvo válido, não é válido o ponto. E a função do... um defende e o outro ataca. É isso que o esporte faz. Você tem que marcar pontos. Você pode marcar defendendo ou atacando, vai dar características. Mas em qualquer movimento. Você tem as técnicas, né? É um combate, vamos dizer assim, como se fosse exatamente, um contra o outro, combate. A iniciativa de cada um. Não tem regra de, enquanto ele ataca eu posso contra-atacar de imediato. Então, é assim,
Existe uma regra que é um pouquinho mais específica, né, que ela está em duas modalidades, que é o florete e o sabre, tá? Que é uma regra para quando os atletas acertam junto. Né? Porque se eu acertar sozinho, não importa se eu estava atacando ou defendendo, se fui só eu que acertei, ponto para mim. Né? O florete e o sabre é uma outra modalidade que ele é muito interessante porque você pode acertar com o lado. Você não precisa acertar só com a ponta, você pode acertar de lado também. Mas essas duas modalidades têm uma característica, que é assim, quando acontece de acertar junto, o ponto não vai um ponto para cada um, porque eles acertaram ao mesmo tempo. Tem uma regra chamada de prioridade ou de convenção, depende do lugar, que define que o ponto vai para quem atacou primeiro. Então eu tenho dois floretistas, por exemplo. Um inicia um movimento de ataque e aí os dois se acertam junto. O ponto vai para quem atacou primeiro. Mas a regra é um pouco mais complexa que isso, porque muita coisa pode acontecer. Então, se um floretista começa a atacar, aí o outro floretista defende. Quando ele defendeu, ele ganhou a prioridade. E se depois da defesa os dois se acertarem juntos, o ponto é de quem fez a defesa primeiro, que aí ele usou essa regra para tomar a prioridade. Então, nesse ponto aí que a gente pode falar sobre um pouco se pode atacar ao mesmo tempo ou não. Na verdade, assim, você é livre, né, para fazer o que quiser. Eu sempre falo que a diferença da nossa arte, que é mais ocidental, né, a diferença dela para as artes orientais é que nas artes orientais, como no Kendo, que também usa espada, né, que também é uma forma de esgrima, só que não é olímpica, né, é uma esgrima oriental. Quem tem experiência com Kendo sabe que eles prezam por uma forma perfeita e o movimento limpo, aquele movimento tem que ser daquele jeito sempre, né, então tem aquela questão de tradição, você tem que fazer o movimento desse jeito, porque foi assim que o mestre ensinou, porque então, é a forma correta e tal. Eu te perguntei até porque, assim, para não transformar numa guerra de espadas, né? Acho que a esgrima não é isso. Então, aí você não pode fazer assim, né? Tem algumas regras do que você não pode fazer, né? Mas dentro do que você é permitido, né? Aí você tem que dar o seu jeito de marcar, diferente do Kendo, né? Que fala que você tem que fazer assim, assim, porque é o jeito certo. Tipo, no Kendo, se você acertar do jeito errado, não vale, porque acertou com o movimento errado. Não, na esgrima você tem que acertar. Tem o que você pode, o que você não pode fazer, e dentro disso, quem acertar vai bem. Depois eu vou até pedir para você fazer alguns movimentos aí, que a espada trouxe a máscara também. Trouxe a máscara aqui, ó. Tô com uma espada aqui. Que legal. Aí assim... Bom, a espada é... Pode ver, pode dar uma olhada. Rapaz, parece um espeto de churrasco. Você sabe, você tá igual só faltou o chapéu para você virar o mascote do Grêmio. Ó, dá uma na barriga do Zaire aqui, Marcão. Tá, touché. O que é touché? Touché é tocado em francês, que é a língua oficial da esgrima, significa tocado. Então, durante o combate, quando um atleta acerta o outro, o árbitro aponta quem levou o toque e fala touché. Mas o árbitro também, ele tá lá pra quê? Porque se a marcação eletrônica, então, que o árbitro... Tem várias questões que dependem de interpretação, né? Principalmente nesse caso que eu estava falando do florete e do sabre, quem decide para quem vai o ponto caso os dois se acertem junto é o árbitro. Então, isso às vezes dá até um pouco de discussão, porque às vezes os movimentos foram muito rápidos e isso está sujeito à interpretação. O atleta fala que a prioridade é minha, outro fala que a prioridade era dele e tal. Por isso que na esgrima tem a questão da videoarbitragem, que agora que está nas Olimpíadas e tudo mais. Então o Corinthians não pode ter esse time de esgrima, então. Não vai ganhar nada. Vou me isentar. Tem alguns vídeos aí da molecada participando. Então, o nosso projeto é de espada, né? Não é nem de florete nem de sabre, eu vou falar sobre a espada já para vocês. Mas você perguntou a função do árbitro. Além de manter a ordem, de preservar o cumprimento restrito de todas as regras, quando se fala do sabre e do florete, ele que define para quem vai o ponto, né? Quando dá toque duplo, quem ganha o ponto, né? Então ele é muito importante por isso. E como é muito rápido, aí hoje tem a videoarbitragem, que é, tipo, eu acho que a prioridade é minha, o adversário acho que é dele, eu posso pedir para o árbitro rever no vídeo para ver se eu tenho a razão ou não. Quem tem a prioridade. Aqui, eu tô até mostrando na espada, isso aqui é conector. É para conectar a espada. Isso, é tudo eletrônico, né? Então, na ponta da espada tem um botão que é pressionado ao acertar o adversário, e esse botão que identifica, né? Que marca os pontos, né? Tem algumas regras que são básicas para todos, né? São regras em comum para todas as modalidades, né? Como, por exemplo, você não pode segurar a espada com as duas mãos,
Você não pode virar de costas. Pode brincar de Jedi, não. Não pode. Você não Então, pode... foi o que eu imaginei. Falei, tem bom explicar que não é Star Wars aqui, né? Tem algumas regras. Você não pode virar de costas, não pode segurar com as duas mãos. Tem um espaço onde você se movimenta, que é a pista, né? Então, você tem que ficar dentro daquele espaço para fazer movimentação. Que é muito legal, que é um espaço que é comprido e estreito para formar um corredor, né? Que antigamente, na época dos castelos, quando a esgrima estava começando a ser esporte, era feito nos corredores. Então é uma tradição que se mantém o formato do local onde se faz combate. E se sair da área, perde ponto também? Depende de como você sai. Por exemplo, existe um limite. A pista de esgrima, ela tem 18 metros de comprimento e de largura ela pode ter entre 1,5 m e 2 m. Se você sai para o lado, o combate para e você volta, o árbitro para, coloca você para dentro de novo, né, e começa o combate. Agora existe um limite para trás, linha né? de fundo. Isso, uma linha de fundo, que se você passa dela com os dois pés, aí é ponto do adversário. Porque senão, se o adversário recuasse e não acontecesse nada, toda hora ele ia acabar saindo, o combate ia ficar parando e começando toda hora, então quando ele sai é ponto do adversário. André, qual a exigência física que se tem do atleta, do esgrimista, né? Que tipo de treinamento que ele faz? A esgrima, ela é muito interessante, porque ela dá chance para atletas com características muito diferentes. Por exemplo, o medalhista de prata na Olimpíada do Rio, na categoria da espada masculina, tinha mais de 40 anos. Falando em medalha de prata em um nível olímpico, é um nível de esporte altíssimo, que é muito raro um atleta com mais de 40 anos conseguir e tal. Porque a esgrima privilegia muito a inteligência, né? Então a experiência e tal. Não tenho dúvida que esse sujeito de 40 anos tem um físico excepcional e que provavelmente está muito mais em forma que nós três juntos, mas... Não precisa de muito, né? Precisa de muito aqui, tá? Pelo menos da minha parte do Vitor, eu garanto que não Garanto que não precisa de muito. Eu tento me esforçar para não ficar muito ruim, não. Só que, por mais que ele esteja em forma, é muito difícil comparar um atleta de 40 com um de 20, com um de, né, que é mais jovem. Mas isso só é possível por causa do quanto a esgrima tem técnica, do quanto a inteligência é utilizada, né? Então, para eu te falar assim, olha, a esgrima ela precisa de muita velocidade, ela precisa você precisa ter um ataque muito rápido. Isso não é via de regra, porque você pode ser um excelente atleta defendendo, fazendo outros movimentos que não sejam tão dependentes de um movimento tão rápido, né? Não tanta velocidade. Ou se eu te disser, olha, você tem que ser muito estratégico, você tem que pensar no que vai fazer, não pode fazer nada na loucura. Estudo de todos os elementos, né? Mas tem atleta que faz isso, é muito bom. O cara é aquele atleta agressivo que não dá tempo nem de pensar e vai muito bem, né? Legal. Então tem chance para cada um desenvolver a própria característica, né? Então aquele que é forte, aquele que é alto, aquele que é rápido, aquele que é estratégico consegue se encontrar. Gente, quiser participar com a gente, o Marcão já colocou aí as nossas... Você deixa no comentário. Deixou também as nossas redes sociais aí para você seguir a nossa resenha, batendo papo com a gente. Comenta aí, faz a sua pergunta. Tem alguma dúvida sobre esgrima? Até perguntei antes aqui para o André e ele vai falar para a gente. A esgrima no Brasil, como que ela é conceituada lá fora e o que falta para ela hoje ter um maior destaque? Então, de uma resposta bem curta, a gente precisa ter uma base grande. A gente precisa que a esgrima seja popularizada e chegue a milhares de crianças e jovens em todas as cidades, na maioria das cidades, né, do país e tal. Isso faz com que um país tenha chance de medalhas olímpicas nas Olimpíadas, né? E faz com que ele seja sempre muito significativo no alto nível, né, mundial, né? Que eu gosto muito de usar como exemplo a natação dos Estados Unidos. A Federação de Natação dos Estados Unidos tem mais de 300 mil atletas federados e competindo. Fica fácil arrumar nego bom, né? Então em toda escola, em todo lugar você tem uma piscina, você tem um pessoal competindo, então você encontra talentos muito bem e esses talentos têm suporte para se desenvolver, né? Então, o que acontece no cenário brasileiro hoje? Onde você pratica esgrima? Né? Para começar aqui, eu vou chutar alto e dizer que menos de 5% das cidades do Brasil tem esgrima. E eu estou sendo muito otimista, porque pode ser bem menos que isso. Vou ser sincero, eu desconhecia o fato de que tinha esgrima em Rio Preto. E assim, você fala, poxa, você trabalha com esporte em Rio Preto. Eu trabalho na reportagem de esportes em Rio Preto há mais de uma década e eu não sabia desse projeto.
chegou aqui já faz uns 2 anos, né? É que ele veio mais para um quadro educacional, assim, vamos dizer, e aí para se tornar competição, acho que ainda vai um pouco mais de tempo, né? Exatamente, né? Quando você consegue chegar em várias crianças, consegue estar ter vários lugares tendo aula, isso desenvolve bastante o esporte, né? Hoje, aqui no estado de São Paulo, você tem a capital, que acho que é a cidade do Brasil que mais tem locais para praticar esgrima. Aí onde mais você tem? Nas capitais de alguns estados, não são de todos. Então, os polos mais conhecidos de esgrima é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre, que são onde você sabe que tem clubes que tem esgrima e é lá que você pratica. Assim, e são dentro de clubes, você tem que ser sócio do Clube Pinheiros, do Clube Paulistano, que é em São Paulo. São Paulo ainda tem outras academias que são abertas, né? Tem alguns colegas lá que têm academias abertas ao público, mas, por exemplo, Belo Horizonte, você tem que ser sócio do clube de lá, assim como em Porto Alegre, como em Curitiba, né? Então, ela se torna inacessível mais por uma questão cultural, uma questão sociocultural, ali, de onde você pratica, o que você tem que fazer para estar no ambiente que tem esgrima, do que porque o esporte é muito caro, mas é porque não chega nas pessoas, né? E agora no interior de São Paulo tem o nosso trabalho aqui, que já está em várias cidades, está aqui em Rio Preto, em Birigui, em Bauru, em Lins, em Promissão. Então é um trabalho que a gente faz com todo carinho, com todo o nosso esforço aí para espalhar o esporte. Tá certo, que maravilha. Bom, participa com a gente está falando sobre esgrima e, como eu disse, eu sou um ex-gremista e um gremista. E o que aconteceu com o seu Grêmio? O que aconteceu com o Grêmio, rapaz? Não jogou nada. Recebi um áudio dizendo que a tática do Renato Gaúcho deu certo. Ele conseguiu neutralizar o goleiro do Real Madrid. O goleiro não sujou a roupa. Não sujou, cara. Não, eu vou falar pra você que ele segurar a bola umas 3 vezes no máximo, cara. Segurar com a mão, assim. Olha, o resto... E o nosso Luan, aqui de Rio Preto, a gente tinha uma torcida toda especial aí pra ele. Ele acabou não rendendo o que era esperado, né? O Luan foi bem marcado, é verdade, mas errou muito passe, né? O que não pode acontecer, o que tá acontecendo... A qualidade que ele tem. Todo mundo pensava que ele desequilibraria, né, pro Grêmio superar o Real Madrid, e não foi isso que aconteceu. Mas certo também que o Real também não jogou isso tudo, né? Mas o Real tem jogadores todos de seleção, né? Agora o que não pode acontecer é querer cobrar o Luan, falar que ele não é mais um grande jogador por causa de uma partida, né? Até porque se a gente lembrar o Neymar contra o Barcelona lá nos 4-0 do Santos, o que o Neymar fez? Né? Ficou miúdo, cara. Então não dá pra cobrar. Mas fica assim, foi 1-0 para quem, todo mundo acho que acompanhou aí o jogo, né? Gol de falta do Cristiano Ronaldo e a bola passou porque a barreira abriu, que é um beabá do futebol, né? Que não pode abrir a barreira. Abriu a barreira justamente entre o Luan e o Barrios, que vestia a camisa 18 que o senhor está usando. Agora o Renato Gaúcho deu a entender lá que eles fizeram um gol porque a barreira abriu, não sei o que lá. Também não é assim, né? Se o gol não sai aquela hora, ia sair outro momento, cara. Eu não sei, eu tava apostando que daria uma penalidade lá e o Gro ia fazer diferença, porque é um bom goleiro. Acho que todo mundo, acho que foi um dos mundiais que assim, o brasileiro também, mais chegou, né? Falando de futebol, que você tá meio assim. Cara, eu tô me abstendo porque provavelmente se eu falar alguma coisa eu vou falar bobagem. Sério, eu sempre fui, sabe aquela criança que é excluída porque não participa dos esportes coletivos na escola? Era eu. Então, que legal, ele descobriu na esgrima aí o caminho, né? Que da hora. Exatamente. Então, qualquer esporte envolvendo correr atrás de uma bola, seja vôlei, futebol, basquete, handebol na escola, era um sofrimento, educação física para mim. E adivinha só, eu fiz faculdade de educação física, né? Olha só. Mas eu sempre me interessei mais pelo esporte individual. E o interessante é que eu vejo esse movimento acontecendo ainda hoje. A criança na escola que não é bem no coletivo. Que não é bem no coletivo e que por conta disso acaba não tendo a interação social que você tem. O pessoal chega falando do time, falando, e o jogador camisa 10, como é que foi e tal. A criança tá boiando, Tô nem aí, né? A criança fica de fora e se encontra ali no ambiente do esporte individual, com uma esgrima, é bem legal. Tem algumas participações aqui, a Fabiane Fagundes está mandando boa tarde. O Osmilton Amaya Petrocilo está mandando boa tarde, família Rio Pretense, saudades. Minha mãe está perguntando se tá frio aqui, mãe, é blusa de frio, porque o Osair me obrigou a usar. Eu obriguei, mas não tá frio Cássia. Não tá frio não. Dona Cássia, esse menino aqui, ele é explorado, ele chegou chorando aqui, mostrando a dentadura nova que ele pôs em Matão. Foi em Matão que você pôs a dentadura? Foi. Então tá bom. Ô André, como que você vê um potencial de desenvolvimento do esporte aqui na região?
a nível de transformar essas crianças que hoje no nível educacional para atleta. Tem esse interesse de vocês ou não? Ah, tem. Deixa eu falar sobre uma outra coisa que eu ia dizer antes e a gente acabou conversando, porque eu falei sobre o florete, falei sobre o sabre, né, como que é, mas eu não falei sobre a nossa modalidade, que é a espada. E eu sou totalmente suspeito para falar que eu acho que a espada é a mais legal das três. É que eu gosto mais. Os outros esgrimistas aí das outras modalidades vão brigar comigo, mas é que eu acho mais legal. É o seguinte, a espada, ela tem algumas facilidades em relação às outras armas. Primeiro, naquela questão de regra, quando dá ponto duplo, na espada não tem essa complicação. Acertou junto, ponto para os dois. Ponto. Acabou. Não tem briga, não tem discussão com o árbitro, né? Facilita bastante. E a espada também pode acertar no corpo inteiro. Então, das três armas, é a única que você pode acertar no pé. Você pode atacar o pé do adversário se você quiser. E de vez em quando no combate saem uns pontos no pé que é bonito demais de ver. Os ataques é muito legal. É o golaço da esgrima. Ah, é. Você pode acertar no pé, na mão, no braço, nas costas, onde você quiser. Acertou, vale ponto. E isso facilita também no custo. Porque, por exemplo, um espadista, né, o atleta que usa espada, ele precisa comprar, ele precisa ter a máscara, a espada, o uniforme, né, mais alguns detalhezinhos. O floretista, por exemplo, ele tem que comprar as mesmas coisas, né? Obviamente que no lugar da espada ele vai comprar o florete, né? Ele vai ter o florete, os mesmos equipamentos, o mesmo uniforme, e por cima do uniforme ele precisa ter essa marcação, esse chamado de jubeto, essa parte cinza que está aí, que marca o alvo válido. Essa parte eletrônica, que é um custo a mais, né? A máscara também tem uma parte assim, que é assim como no jubeto, né? Que marca o alvo válido, né? Tem uma parte diferente que também custa mais. O sabre, que você pode acertar com a ponta de lado também, você precisa usar um desse por cima. Então fica um pouquinho mais caro também. Então eu gosto da espada porque ela primeiro nas regras, porque ela é mais simples da criança entender, de fazer, de pessoal assistir. E também porque facilita os custos, né? Porque mas a espada não faz isso daí, né? Essa curva aí. Faz, ó. Faz, então, ó. Rapaz, mas vocês têm que pegar forte no cara, hein? Força. Pega. Ó, pra você tocar, aqui na ponta aqui tem uma mola, pra você pressionar o botão e marcar ponto, você precisa exercer 750 gramas de pressão, nada mais do que isso. A questão é que às vezes você toca e vai um pouquinho mais, né? Aí ela dobra, mas ela é flexível justamente para não machucar. Tem casos, acidentes, ocorre acidentes? Antigamente acontecia com mais frequência, mas os equipamentos hoje já evoluíram tanto que é muito raro você ouvir algum acidente com a esgrima. Assim. Hoje a gente pode dizer que o maior risco de um esgrimista se machucar durante o combate é ele tropeçar no cadarço desamarrado, aí cai e se machuca, porque com os equipamentos não essa máscara aqui dá para trabalhar em qualquer lugar aguenta 300 kg de impacto aqui, ó. Ela é muito forte e essa aqui é a mais econômica que tem outras que são bem mais resistentes do que essa. Para proteger a região do pescoço. Isso, protege o pescoço. Então assim, o uniforme ele é feito por várias camadas de tecido que são testados porque para caso aconteça a possibilidade de uma arma quebrar, porque ela não é pontiaguda, ela tem uma extremidade que não perfura. Mas se ela quebrar, ela também vai quebrar sem fazer ponta, ela vai quebrar reto. Mas ainda assim o uniforme é testado para que não seja perfurado, para que não aconteça. A máscara também é toda testada. Então, e as técnicas de esgrima também elas privilegiam a destreza, a precisão, não a força bruta. Deixa eu responder o que você perguntou agora, como que eu enxergo para formar atleta. A nossa equipe ela é recente, o que significa que os nossos atletas, né, eles praticam, o atleta mais antigo de esgrima que a gente tem está desde que o projeto começou, que é desde 2012. Né? E o que acontece? Se eu for levar um atleta numa competição adulto, uma competição profissional, eu vou levar um atleta que vai ter no máximo 5 anos praticando esgrima, e vão ter atletas lá que fazem esgrima desde criança, fazem esgrima há 10, 15 anos ou mais. Mesma coisa, se eu levo um atleta em competições menores, né, você sempre tem atletas mais experientes. Isso dificulta, faz com que o caminho para você conseguir uma equipe forte nas categorias de idade mais avançada até profissional fica mais difícil. Onde que nossa equipe conseguiu destaque? Foi nas categorias infantis, porque ali a gente tinha uma chance de igualdade, de equivalência. Então eu ia na categoria 9 anos, levava um aluno que fazia esgrima há 2 anos e os outros adversários também faziam esgrima há 2 anos. Aí tá todo mundo igual. Então a nossa equipe sempre conseguiu
ela começou e já conseguiu se destacar nessas categorias, que já tivemos vários campeões brasileiros, uns 4 ou 5 e tal, muita medalha de bronze, várias medalhas de prata, sempre nessas categorias com mais igualdade. Aí o projeto foi envelhecendo e nas categorias mais acima a gente começa a ocupar um lugar mais de destaque e tal, que é bem interessante. Agora, para formar atletas, para você assim, melhorar a representação nacional, você tem que difundir a esgrima, você tem que ter esgrima na escola, você tem que ter esgrima em várias cidades, porque o que acontece? Você tem projeto social, em tudo, né? Você tem centenas de professores de esgrima dando aula e cada um testando uma possibilidade diferente, experimentando uma técnica diferente, que vão participar de um campeonato. No campeonato alguma coisa vai dar certo, vai se destacar, e aí no próximo campeonato alguém já vai ter pensado em uma técnica para bater naquela que se destacou no anterior e o nível sobe. E você chega em crianças e tal. E você vê algum nome em Rio Preto despontando, assim, que, mesmo no nível educacional, fala, mano, cara, esse moleque vai. Olha, eu tenho alguns alunos bem... Inclusive essa minha aluna aí agora é um vídeo de um colégio que eu dou aula. É o colégio que eu falei para qual eu vim dar aula aqui, na cidade que estava lá fazendo um evento. E eu tenho alguns alunos pequenininhos que eu acredito que com um trabalho adequado eles têm chance de chegar ao nível profissional com investimentos e trabalho adequado, né? Então, se eu tivesse que falar um nome aqui de Rio Preto, nas categorias menores, eu diria um aluno meu, o nome dele é Matheus Abud, vai assistir a... Legal. Vai assistir a resenha aí, depois e vai... Um abraço aí, Matheus e toda a família aí que sempre dão todo o apoio. Mas tem outros atletas muito bons também, né? Tem um menino que faz aula comigo, ele é atleta de Kung Fu, ele pratica muito Kung Fu e isso traz uma certa experiência física para ele, né? Parece estar despontando muito bem também. O nome dele é Eduardo Vogt, um abraço para você também, vai ter aqui nome aí na resenha, mas todos os outros meus, para não dizer o nome de todos, né? André, e quando os pais vão procurar vocês para fazer as aulas, inscrever no filho, qual é o argumento que eles usam? Estou procurando vocês por isso. Por que é? Qual que é o motivo? Eu encontro muita criança que não gosta dos outros esportes, né? Então o pai quer que a criança faça uma atividade, mas ele nunca se fidelizou em nenhuma. Ele levou no judô e não gostou, depois no futebol não ficou, e assim. E aí ele vê uma coisa diferente, uma proposta com características diferentes dos outros esportes e traz para nós, né? Então esse é um motivo bastante frequente. Além disso, você tem as crianças que se interessam pelo esporte. Eventualmente aparece alguém que fala, nossa, eu sou apaixonado pelos Três Mosqueteiros, os Piratas do Caribe, eu sempre, de vez em quando aparece um que fala, nossa, eu via combate de esgrima no YouTube, eu sempre adorei esse esporte, que bom que eu posso fazer aula com você agora. Então, eventualmente você acha umas pérolas dessas. Ele já muita chance de ir bem. Da hora. Bacana. Gente, olha que bacana, você tá ouvindo um barulho aí, a chuva que tá pegando aqui, já começou, né, Marcão? Tá chiando a live já, ó. O Marcão até aumentou o volume aí, porque o bicho tá pegando aqui. Que legal. Bacana falar de esgrima aqui, daqui a pouco... Você não trouxe a roupa, não, total? Não, o uniforme completo não. Eu trouxe uma jaqueta de mestre, ela é utilizada no treinamento, né? Porque o uniforme, ele te protege para você fazer um combate, né? Levar os toques normal de combate. Agora, quando eu estou dando aula para uma turma, o treinamento é os atletas me acertarem muitas vezes, né? Então, às vezes, na aula eu levo 300, 400, 500, até 1000 toques no mesmo lugar, né? Me acertam muitas vezes no mesmo lugar. Então, o equipamento para dar aula é bem mais protegido. O Matão vai ter que usar esse equipamento, ó. Aí não vai furar ele. Olha aí, dona Cássia, ele já me olhou atravessado, viu? Bom, enquanto a gente vai providenciar esse movimento, vamos falar aí, Marcão, sobre... esse final de semana teve final do Campeonato Amador em Rio Preto, né? A gente acompanhou aí, ó, a equipe do Mistura foi campeão da Copa Poti, da Série A da Copa Poti. Time aí bastante experiente, com jogadores que já passaram pelo profissional. A gente veio o Rueda, o Honorato, o Diego Pedroso também, zagueiro. Essa equipe do Mistura que foi campeão da Série A da Copa Poti. Pessoal fazendo festa aí com troféu. Foi nesse domingo a final aqui no campo 2 da Cidade da Criança. E teve também decisão da Série B, né, Marcão? Que o Santo Antônio venceu e foi o campeão de 2017. A disputa por pênaltis, né, que definiu os campeões da Várzea aqui de Rio Preto. Legal, parabéns para todos os vencedores.
E esse final de semana foi um final de semana triste também para o torcedor do América, né? Que faleceu um dos seus grandes ídolos aí da história do clube, o seu Benedito Ambrosio. Tá aí o compadre Ambrosio, né? Faleceu na manhã de sábado, vítima de um infarto. Ele que já sofria também com Alzheimer, já há alguns anos o Alzheimer já vinha prejudicando a qualidade de vida dele. Tanto é que em 2009 ele deixou de trabalhar no América. Foram 50 anos dedicado ao América como jogador, desde 63, né, quando ele, aliás, desde 57, né, que ele foi campeão. Depois 63 foi campeão da segunda divisão também. Até na edição nossa de domingo, texto maravilhoso do Petrocilo, com pesquisa aí no livro do América também, escrito pelo Milton Rodrigues e o Vinícius de Paula, que conta, no livro América 60 anos, né? Conta alguns episódios, entre ele a história do Ambrosio, né? Como que ele entrou no América, ele era servente de pedreiro, estava chovendo. Não, muito legal a matéria. Meia colher, na verdade, né? O pedreiro meia colher. Ele estava chovendo e ele lá no Mário Alves Mendonça vendo o treino, e o senhor Benedito Teixeira chamou ele para completar um treinamento. Ele foi, daí 2 semanas ele assinou contrato e se tornou jogador, um dos maiores da história do América. E a gente lamenta bastante aí a perda dele, e nossos abraços aí aos familiares, nossos pêsames ao Benê, né, filho dele, que está na luta também no futebol, é preparador de goleiros, função que o Ambrosio exercia ultimamente lá no América antes de parar de trabalhar, né? Grande compadre Ambrosio. Inclusive, o Marcão, já te falei, foi meu treinador de goleiro no América. Ele que me deu um choque de realidade, viu? Falou: menino, você pega umas bolas difíceis, mas você leva uns gols fáceis. Vamos precisar trabalhar você 1 ano aí para corrigir essas falhas, né? Você tem 19, né? Vai estudar. Vai estudar, que é melhor. Vai pro jornalismo, vai. Eu fui estudar. Mentira, a parte de estudar ele não falou não, mas ele, dessas palavras eu lembro muito bem que ele falou. Precisava de um tempo para melhorar. Mas ele foi técnico vitorioso do Marcão, né, Marcão? Foram campeão lá no Japão da Copa SBS. Ele que fez tudo quanto é função no América, né? Desde jogador, depois passando como auxiliar, sempre ajudando. Grande Benedito Ambrosio, uma perda grande aí pro futebol riopretense e pro América Futebol Clube. Legal? Sabe que eu falei do professor Diego Dourado, e antes, quando ele era... Ele conta essa história, né? É a versão dele que eu vou falar aqui. Mas ele tentou ser jogador de futebol. Morava lá em São Paulo, e quando tinha uns 12, 13 anos ali, participou da base de alguns times e tal, mas depois teve alguns problemas e acabou indo estudar, né? Acho que alguém deu esse conselho sábio para ele. Vai estudar que é melhor. E foi estudar e foi fazer educação física. Mas disse que joga bola até hoje. Inclusive, no final do ano a gente faz um amistoso lá entre professores e alunos. A gente fez lá em Lins esse ano, foi muito legal. A gente fui lá jogar. Eles me chamaram para jogar. Eu não sei o que eles queriam quando me colocaram no time. Porque quando eu estava fazendo a faculdade de educação física, eu fui o único aluno que conseguiu cobrar um pênalti e a bola sair pela lateral. Olha que maravilha. Dada a minha habilidade com o esporte com bola, né? Mas eu acho que por uma questão de equilíbrio, né, da vida, Deus ser bondoso comigo, o que faltou de habilidade no futebol, ele me pôs na esgrima. Então aí facilitou bastante. Comparando aquele gol do Pilo lá, né, que jogou no América, você lembra aquela vez, aquele pênalti que ele foi bater? Sensacional, pela lateral, maravilha. Mas é isso aí. Movimentos básicos da espada, André, fala alguma coisa sobre técnica As técnicas do esporte? Isso. Vou pedir até pro Marcão, dá aquela levantadinha na câmera, Marcão, pra ele, tem que abrir mais pra ele se mostrar, porque se ele levantar aqui vai ficar meio corpo, né? Você quer que eu mostre na prática alguns movimentos, alguma coisa? Por favor. Você quer? Aham. Então eu poderia, um de vocês poderia ali servir, usar o uniforme ali, ó. Eu vou mostrar com uma o estagiário vai colocar. O estagiário vai servir, pô, é tranquilo. Vamos lá, cadê? Vamos lá, Marcão. É super fácil. Pode pegar aqui, ó. A gente monta, não tem problema. Vamos lá, cara. Veste de frente assim, com os 2 braços de frente. Você está querendo vestir colete? Você está achando que você vai pro baile? Rapaz, já tô pronto pra ir nadar no Guarujá. Ele tá achando que era um colete para ele ir pro rodeio. Tava parecendo aqueles coletes que os peões do rodeio usam para não se machucar também. Você é destro ou canhoto? Eu sou destro. Destro, olha lá. Rapaz, Que maravilha. Gente, vocês não estão vendo, mas a coisa tá ficando bonita aqui. Segura isso aqui pra mim. Olha só, vamos vestir o Vitor. Olha pra cima.
Aí. Cadê o Matão? Sumiu, cadê? Olha lá. Aparece pra mamãe aqui agora, Vitor. Olha como tá bonito, menino. Aí, eu vou sair de cena, aí, vai lá. Aí. Olha Tô me só. sentindo um mestre Yoda aqui, hein? Tá? Fica de frente pra mim. Coloca a espada aqui pra frente. Coloca esse pé na frente aqui. O outro atrás. Isso. Bom, então estamos aqui com as armas. Eu posso, se eu acertar ele em qualquer lugar, com a espada assim, eu marco um ponto, né? Então, quando eu tô mais longe, tudo depende muito da distância, sabe? Então, se eu tô em um lugar onde eu consigo acertar ele só esticando o braço, eu acerto ele só esticando o braço. Só que é meio perigoso, porque do mesmo jeito que eu acerto, ele me acerta, né? Então, metade do combate é só você ficar no lugar certo para acertar o movimento que você quer fazer. Então, os atletas, quando vocês assistem um combate de esgrima, vocês vão ver eles se movimentando muito, eles estão procurando o lugar certo. Acertar a distância para executar o ataque, o movimento, a defesa, o que eles querem fazer, porque tudo depende da distância certa. Mas falando de movimento bem básico, um bem básico é esticar o braço. Se eu estiver mais longe, eu posso esticar o braço, em seguida eu ando para acertar. E se eu estiver mais longe ainda, vou até ficar um pouquinho para trás aqui, ó. Eu esticando o braço aqui, eu não consigo acertar ele, mas eu posso fazer um ataque chamado afundo, que aí, ó. Aí eu acerto e consigo marcar um ponto mais de longe. Mas André, eu posso me defender assim, por exemplo? Com as duas mãos, não. Não, só assim. Pode defender com uma mão. Empurrar a minha espada, fazer a defesa e tal. E esse braço tá engessado, seu braço? Que ginga é essa? Esgrimista de matão, olha lá. Na espada, como eu falei, pode acertar no braço também. Ó. Agora vai, faz aquela voz do Darth Vader. Pois é. Legal. Então esse é o básico da esgrima, bastante movimentação, tentar achar o lugar certo, né? Aí depois tem muita técnica que você usa com as espadas. Por exemplo, se a espada dele está aqui, eu posso enganar ele, fazer ele tentar empurrar minha espada para um lado e ir pelo outro. Você tem que fazer muita força, né, para levar a espada do cara pra... Tipo, empurra minha espada. Olha, só porque tá ao vivo. Empurra minha espada de novo. Eu tiro de um lado e acerto do outro. Tuxê. Empurro. Se ele vai empurrar, eu escapo e acerto. Então não precisa de força, é mais fazer o movimento certo na hora certa. Né? A força, a velocidade, você tem que ter saber usar na hora certa. É bem legal. Maravilha, André, maravilha. Essa foi uma aula bem rápida. Vai ficar aí de mestre Yoda, quer tirar a máscara? Respira igual, vai. Tira a máscara, pode tirar aí. Aqui. Sensacional, hein? Olha. Rapaz. Quem diria que lá em Matão você seria o primeiro atleta de esgrima de Matão? Primeiro atleta de esgrima, quem sabe, hein? Pois sensacional, viu? Até sua mãe falou que legal aqui, você tá vendo? Eu só coloco você em barca boa também, tá bom? Eu tava vendo você falou do jogador do América, que foi um grande ícone no clube, e infelizmente hoje o país inteiro depende de pessoas assim, de heróis no esporte, que é um cara que acima de todas as dificuldades, que tinha tudo para dar errado, mas o cara foi lá, fez um herói, se superou e se tornou um herói. Um dos grandes exemplos que eu enxergo assim hoje, e é um dos atletas que eu mais admiro, é o Arthur Zanetti, que conseguiu ser campeão olímpico, campeão mundial. E tipo assim, é um esporte masculino considerado um dos mais difíceis do mundo. Ele foi campeão olímpico mundial e ele é brasileiro, cara, ele já é um herói só por isso. Ele é brasileiro, tava enfrentando... Na esgrima nacional tem algum nome que você... Nós temos hoje a Nathalie Mullenhausen, que conseguiu uma medalha de prata no campeonato mundial. Isso é muita coisa. Ela é uma grande atleta. Durante muito tempo, tivemos atletas que se manteram, né, que se mantiveram no topo aí do ranking nacional. Aí sempre, então, às vezes, durante 8, 9 anos, você tinha o mesmo campeão brasileiro, você tinha o mesmo campeão do circuito nacional. Né, o que mostra que isso não é saudável para o esporte no país. Né? O saudável é quando você tem uma rotatividade maior. Tem competitividade para sempre estar tendo esse rodízio. Vem chegando alguns atletas novos, aí, um pessoal com menos idade e que está lutando pelo espaço que antes era das mesmas pessoas por muito tempo. Né? Então, um atleta na espada, que é a minha preferida, uma das academias, assim, um dos lugares que forma muitos atletas de espada bons, né, é em Curitiba. Então lá em Curitiba nós temos, por exemplo, tem o Atos, o nome dele é Atos Schwantes, é um grande atleta. Atos, já é nome de esgrimista, né? Já é nome, e não por acaso, não por acaso.
O Atos é um grande atleta, foi campeão brasileiro várias vezes e tal. Tive o prazer de conhecer ele em uma competição que eu fui, ele estava também. Aliás, se o Atos vê, um grande abraço aí, Atos. Aí tem também que treina junto com ele, um atleta que eu não conheci pessoalmente, mas tem uma qualidade muito grande na espada, o nome dele é Alexandre Camargo, né? Esses dois que eu estou falando estiveram nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, defendendo a espada masculina. Tem alguns atletas paulistas também, como o Nicolas Ferreira, o Medaranha, são todos atletas muito bons, né? Mas eu gosto de prestar bastante atenção em quem é mais novo, assim, quem tem menos idade, o pessoal de 19, 20 anos, assim, né? No caso, o Alexandre Camargo, que tem dessa faixa etária, né? Os outros atletas são mais experientes, mas eu acredito que ele tem um grande futuro por esse lado. Legal, André. A gente agradece demais a sua presença, a sua participação aqui e deixe um canal de comunicação para quem esteja a fim de conhecer um pouco mais a esgrima, quem que ele pode procurar aqui em Rio Preto. A página de vocês, eu acho, no Face, eu acho que é um dos canais, o principal canal aí. Pode dar o recado aí. Bom, pessoal, se vocês quiserem saber sobre esgrima, tá muito fácil você colocar no Google, no Facebook, vocês vão encontrar, né? Só digitar por Projeto Esgrima para Todos, o Esgrima para Todos, tem a nossa fanpage. Vai poder falar diretamente comigo, né? Tô marcado aqui na publicação, pode entrar em contato comigo, estar em contato com o projeto. É só procurar pelo nosso nome que vocês vão encontrar a nossa fanpage. Logo vai ter um site no ar, vai ter coisas bastante interessantes. Antes de eu concluir, tem uma coisa muito legal que eu gostaria de falar aqui rapidinho, que a gente conversou bastante sobre o que pode ser feito para a gente mudar, né? E aí eu disse que para melhorar a condição do esporte no país, a gente precisa difundir, fazer vários projetos e tal. E nós temos um projeto muito interessante, que é através da lei do esporte, da lei de incentivo ao esporte paulista, onde as empresas da região fazem um redirecionamento fiscal e parte do ICMS financia uma atividade como a nossa. Estou falando isso agora porque eu espero que os empresários aqui da cidade, o pessoal... Já tem um projeto aprovado? O projeto já está aprovado. Isso é uma coisa muito legal. Um aluno nosso, o pai dele tem uma empresa e tudo mais, e sempre falou isso pra gente. Nós aprovamos, escrevemos esse projeto a pedido dele, que ele falava assim: olha, eu quero apoiar um projeto como o de vocês, eu acredito, eu gosto. Então foi feito esse projeto, foi submetido, foi aprovado, a verba já está captada e isso vai começar a acontecer lá em Lins, que foi lá que começou o projeto. Legal. Mas a base já está toda feita para acontecer isso aqui em Rio Preto, para levar o projeto para as regiões aqui. Eu só preciso de empresários que aportem o projeto. Que saibam que vale mais a pena destinar parte do imposto para uma atividade como essa, que é muito legal. E que aí você consegue chegar em crianças, em várias crianças. E atinge várias camadas. Então é muito legal, dá uma visibilidade excelente, cria muito valor a marca junto à comunidade, né? Então tem um projeto muito legal. Se você, empresário, tiver a intenção de apoiar uma iniciativa popular usando a Lei de Incentivo ao Esporte Paulista, né, que beneficia a todos, pode entrar em contato com a gente, que vai ser um grande prazer desenvolver esse projeto. Maravilha, está dado o recado do André aí. A gente finaliza a nossa resenha hoje aqui. A gente esperou o André, fez uma viagem, veio de Lins para cá para participar com a gente, hein? Maravilha. Foi legal. Show de bola, André. Obrigado. Muito obrigado, mais uma vez pela presença aqui, viu, cara? O prazer foi tudo Valeu, meu. tô me sentindo um panetone aqui. Ah lá. Vou tirar isso aí já. Um abraço, até quinta-feira a gente volta com mais uma resenha esportiva aqui pelo Face do Diário. Valeu, falou.